Fala pessoal, tudo bem? Eu postei esses dias esse caso aqui, olha, tá vendo? Um dente escurecido que ofereceram para paciente fazer uma extração e implante ou uma faceta cerâmica. Quer dizer, implante com certeza é a maior bobagem que você podia fazer nesse caso, porque é um dente bem implantado, tá certo? É um dente praticamente íntegro, a não ser pelo acesso ao conduto, né? Onde foi feita uma endodontia, muito bem feito. Quer dizer, tem nada que extrair esse dente. E fazer uma lente num dente escurecido é um desafio muito complicado, porque é muito difícil acertar, seja em resina, seja em cerâmica. Você fala assim, não, mas o protético é bom. Não, na hora que você cimenta, sempre sofre uma alteração e vamos supor que fique muito bom. Vai passar uns dias, os dentes vizinhos vão envelhecer. Então nunca vai ficar a mesma cor. Então a primeira opção nossa sempre vai ser fazer o clareamento interno, tá? E o protocolo que a gente usa é muito simples. A gente remove a restauração que existia, né, na entrada do conduto. A gente usa a sonda para poder fazer a medição para que a remoção que a gente está fazendo aqui da obturação do conduto, a gente está até utilizando uma ponta da Helce, quer ver? Olha aqui, ó, uma pontinha da Helce de ultrassom, que ela remove a gutta-percha e já faz uma condensação ali, é uma coisa bem bacana, tá? E nós vamos fazer com que fique 2 milímetros abaixo da gengiva, de 2 a 3 milímetros abaixo da margem gengival, tá? Aí nós vamos fazer um tamponamento dessa região com ionômero de vidro, tá? E este ionômero, olha aqui, ó, tá vendo? Eu vou medir para que fique pelo menos 1 milímetro abaixo da linha da gengiva. E esse ionômero, ele vai, na verdade, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. Eu vou colocar esse ionômero também na parede palatina e nas paredes proximais da cavidade pulpar, tá? Eu vou deixar mais fundo somente na região vestibular. Tá legal? Aí depois de feito isso, nós vamos preparar esse dente para ser restaurado provisoriamente, né, para fechar o dente. E a melhor maneira da gente selar isso aí vai ser com resina. Então eu vou fazer o condicionamento ácido no esmalte ali, olha, tá vendo? Depois de lavar, secar, eu vou colocar o adesivo ali, com cuidado para o adesivo não cair dentro da cavidade. Uma maneira que você pode fazer para evitar isso, pegar uma bolinha de algodão, colocar dentro da cavidade, passar o adesivo, evaporar o solvente, polimerizar. Aí, com muito cuidado, eu vou colocar aqui o Opalescence Endo, que é um produto que foi desenhado pela Ultradent especificamente para esse fim. Então, ele tem a concentração adequada, a liberação do oxigênio de maneira contínua, então nós vamos ter a oxidação controlada, porque o produto foi feito especificamente para isso, então é o que eu normalmente indico para a gente fazer nesses casos, e ele é bem viscoso, ele é bem espesso, então eu consigo colocar ele ali dentro, tá vendo? De modo que ele não vaze, ele fica bem preso naquela região. Você pode colocar um pedacinho de TNT nessa superfície, mas eu não ponho nada não. Eu coloco diretamente a resina sobre a superfície do agente clareador. Polimerizo e está aí, bem selado, bem fechado, tá? E depois de 2 sessões, olha o resultado. Muito bom, né? Aí as pessoas perguntam, né? A grande dúvida é: ah, mas vai ter recidiva? E se você selar essa cavidade de uma maneira adequada, principalmente colocando uma resina de opacidade adequada, tá? E selar ela muito bem, a gente tem que esperar de 10 a 14 dias para poder fazer a restauração. Durante esse período a gente coloca um ionômero de vidro ali dentro, tá? Só para esperar. Antigamente a gente põe hidróxido de cálcio, mas não é necessário. Aí a gente aguarda esse período e restaura o dente. Se você restaurar muito bem, não tiver dentina exposta, é muito pouco provável que vá haver uma recidiva. E se houver, ela vai ser muito pequena, você faz um clareamento externo só nesse dente, tá? Então é muito seguro. Muitas pessoas se perguntam com relação à reabsorção externa, né? A reabsorção externa ela ocorre em algumas situações muito específicas, né? Quando você tem dentro do tecido conjuntivo uma área, porque normalmente, olha aqui, ó, a gente tem o epitélio juncional, o esmalte, a dentina, o tecido conjuntivo e aqui o cemento. Normalmente o cemento ele toca o esmalte ou ele se sobrepõe ao esmalte, mas existem algumas situações que você tem dentina exposta dentro do periodonto, dentro desse tecido conjuntivo aqui da gengiva. Se essa gengiva aqui estiver inflamada,
tá? Ou se esse dente tiver recebido um trauma muito recente, ou seja, o periodonto está alterado, o gel clareador e os seus agentes oxidantes, eles podem estimular as células do conjuntivo desde que ela esteja alterada, tá? Desde que esse conjuntivo esteja alterado. Você pode eventualmente estimular a produção de odontoclastos e começar uma reabsorção radicular. Por isso que a gente, nessas superfícies proximais, que é onde geralmente isso acontece, a gente coloca o ionômero de vidro para proteger e impedir que o gel clareador, que os agentes oxidantes, que eles penetrem nessa área aqui. Mas isso aí é mais comum em pacientes jovens, tá? Pacientes adultos, que normalmente essa área já está até exposta no meio bucal, não tem risco nenhum. Mas pacientes jovens, onde você tem um trauma muito recente, você tem que ter muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo, tá bom? Mas fora isso, é um tratamento absolutamente seguro, tá? Então, margens gengivais que recobrem a cervical do dente com exposição dentinária dentro do conjuntivo e inflamação crônica aumenta os riscos, tá? Paciente idoso, como eu falei para vocês, com ressecção gengival tem risco praticamente inexistente e pós-trauma é um fator de alto risco devido à possível exposição dentinária no conjuntivo, tá? Então, pós-trauma, além da exposição dentinária no conjuntivo, aquele conjuntivo pode estar alterado, pode estar levemente inflamado, tá? Então, o clareador pode aumentar essa tensão oxidativa e o risco, portanto, depende muito mais da situação do paciente do que do gel que você está usando. Se você tiver algum receio, você pode usar um produto que seja menos oxidativo, tá? Você pode usar, por exemplo, o peróxido de carbamida 10%, colocar ali dentro. Então, existem outras alternativas, o perborato com água, mas isso aí é um assunto que a gente pode explorar melhor numa aula, numa live, mas eu acho que aqui eu já deixei para vocês uma dica bem legal de que é seguro se você fizer o diagnóstico correto e usar a técnica correta. Valeu? Um abraço!